Paz do Senhor, mais uma vez aqui estamos para tratarmos do assunto Ministério da Unidade Revelado, a nossa lição de número 9 do nosso segundo trimestre de 2020, dia 31 de maio. Nosso textuário diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, os apóstolos e profetas. Palavra do apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 5. A verdade prática dessa semana. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe desta semana está na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos do 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando tendes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Meus irmãos, fazendo uma síntese da leitura bíblica em classe hoje, o que nós percebemos é que Paulo se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo, mas com uma condição: ele só é prisioneiro de Jesus Cristo para aquela igreja se eles realmente ouviram a dispensação da graça de Deus. Se eles não ouviram essa dispensação da graça de Deus, logo ele poderia ser considerado como um aproveitador, como alguém que está querendo abusar da fé. Mas se de fato eles receberam essa graça, Paulo ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo, porque eles vão ver Paulo como prisioneiro de Jesus Cristo, alguém que está disposto a sofrer qualquer coisa para levar o evangelho adiante, e tirar do reduto dos judeus para levar até os gentios, como era a igreja de Éfeso. E ele também deixa claro o seguinte, que quando a igreja de Éfeso lia as suas cartas, eles compreendiam o mistério de Cristo, porque Paulo também compreendia bem esse mistério e entendia que Paulo compreendia demais esse mistério de Cristo e que foi revelado a ele, não só a ele, mas aos cristãos daquela época, como apóstolos, profetas, pelo Espírito Santo. E os gentios são cordeiros dessa graça. Os gentios não foram excluídos dessa graça. Esse é o grande mistério que Paulo está querendo colocar aqui sobre essa dispensação da graça de Deus, que não veio apenas para abraçar judeus, abraçar a antiga aliança, mas é estender essa antiga aliança também para os gentios. E Paulo acrescenta mais: ele foi feito ministro dessa nova aliança pelo dom da graça de Deus que foi dada a ele pela operação do seu poder. Não foi porque Paulo estudou muito, ou porque Paulo conhecia muito, era fariseu, ou porque ele era judeu por natureza, porque ele era doutor da lei. Não era mérito dele, foi o poder de Deus que operou nele a qualidade de ministro dessa nova aliança para levar até os gentios. Pensemos o seguinte, irmãos: se
Paulo não tivesse surgido naquela época, eu tenho certeza que Deus levantaria um outro. Mas só que Deus ele preparou Paulo exatamente para que o evangelho não ficasse apenas limitado aos judeus de sinagoga em sinagoga. Paulo saiu de país em país, com algumas, claro, alguns méritos que eram dele, que era a questão de ser poliglota, de não depender de intérprete, e até quando era fiel o intérprete àquilo que estava sendo falado. Mas Paulo ele sabia falar o idioma, ele tinha consciência de que ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo em todos os países do Império Romano aonde ele chegava. Ele também, por causa disso, ele poderia se engrandecer, né? Porque era fariseu, era doutor da lei, era judeu por nascimento, era romano por parte de pai. Ele poderia se engrandecer por isso, mas diz o seguinte: eu sou o menor de todos os santos. Nesse momento ele poderia dizer também que ele era o menor dos apóstolos, mas não era só o dos apóstolos. Ele disse que ele era menor de todos os santos, ele se colocava em um patamar de humildade, que essa humildade de Paulo nos traga como evidência que precisamos cumprir também esse papel. Ele acrescenta ainda que esse mistério que foi revelado a ele e que ele estava transmitindo aos gentios que eram excluídos anteriormente e que agora não é mais, porque desde o princípio Deus já havia, irmãos, quando Deus criou o mundo, Deus ele também reservou alguns segredos com ele. E Paulo ele deixa claro que isso ficou escondido por muitos séculos. Diga-se de passagem, 2000, 3000, 4000, 5000 anos, desde a criação do mundo, Deus ele reservou esses segredos com ele e só revelou no momento que o seu filho desceu à terra para morrer pelos nossos pecados. Através do Espírito Santo, ele revelou o seu mistério, que era a sua intenção de que toda a humanidade fosse alcançada através do sacrifício de Cristo. E isso foi um eterno propósito de Deus, porque a sua igreja será eternizada. Aqueles que se submeterem a servir a Deus com fidelidade, aceitar o sacrifício de Cristo, eles serão eternizados para sempre, nunca mais verão a morte, nunca mais terão dor. Essa é a nossa grande esperança, no qual ou nesse propósito, nesse eterno propósito, nós temos a ousadia, nós temos o acesso com confiança pela nossa fé nele. É agora que vamos adentrar esse eterno propósito? Não, mas através dele nós temos essa esperança. E Paulo ele termina essa conclusão de ser prisioneiro de Cristo com o seguinte versículo: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo ele deixa bem claro que ele está sofrendo e ele sabe por que ele estava sofrendo prisões, porque ele estava sofrendo açoite, porque ele estava sofrendo maltrato, perseguições. Era exatamente porque ele sabia que ele tinha que conquistar um povo que estava excluído da graça de Deus, mas o eterno propósito de Deus revelou a Paulo qual era o mistério dessa graça e Paulo saiu em busca dos perdidos que estavam além de Israel. Quem era Israel? Israel era aquela dracma perdida dentro de casa. Quem era o samaritano? Os samaritanos era aquela ovelha perdida próximo do curral. E quem éramos nós? Nós éramos o filho pródigo que estava espalhado por todas as terras longínquas. E através da revelação do Espírito Santo na vida de Paulo, nós temos o verdadeiro conhecimento dessa graça. O eterno propósito de Deus era me alcançar e te alcançar. O comentarista da lição, ele introduz os tópicos afirmando que Cristo é a revelação do mistério oculto de Deus. Quando Deus ele promete que haveria uma solução para o pecado da humanidade, já era um mistério oculto de Deus. Deus revelou através dos seus profetas, inúmeros profetas falaram. Só que, de fato, eles não sabiam explicar como isso aconteceria. O próprio Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí deixa claro que teria um nascimento, mas nasceria como? Onde? Em que tempo, em que circunstância? Então, eram mistérios que estavam guardados para Deus, não eram compreendidos até mesmo pelos profetas. Isaías e outros profetas também falavam que um povo que não conhecia passaria a adorar a Deus.
Mas como isso aconteceria? Isaías, inclusive, ele ainda é muito enfático em dizer que no final dos tempos o Egito e Israel seriam um povo só. Mas como isso aconteceria? De que forma isso seria possível? Será que haveria uma união política desses dois países? Será que esses dois países iam ter uma harmonia comercial, econômica? Não ficava muito claro. Então, acabava, mesmo Deus se revelando, acabava sendo um mistério. Porque como isso aconteceria, estava guardado, reservado para Deus. Era um segredo. Quando Cristo vem, Cristo é constituído como essa revelação desse mistério oculto. E aí o comentarista divide esse assunto em três tópicos, e o primeiro tópico ele traz o seguinte tema: o mistério oculto no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Deus, apesar de revelar, mas não era compreensível de todos. O conceito bíblico de mistério. Para nós entendermos melhor o que é mistério é um segredo, é uma doutrina secreta e é uma verdade divina que esteve oculta durante muitas gerações, durante muitos séculos. Então, esse é o conceito de mistério. Só que pelo fato de ser um mistério de um Deus grande, onisciente, onipresente, onipotente, inacessível, não quer dizer que seja um mistério que o ser humano não possa compreender. É claro que em determinado momento era mistério, era incompreensível, até mesmo quando Deus usava os profetas. Mas a partir do momento que esse mistério é revelado através de Jesus Cristo, ele passa a ser compreensível pelos humanos. Deus ainda tem muitos segredos, da forma como muita coisa vai acontecer, perguntas inclusive escatológicas, como será o final dos tempos, e quem quiser presenciar isso é só ficar no arrebatamento da igreja. Eu mesmo não quero ficar, mas esse mistério da salvação e de Deus fazer dos gentios e dos judeus um povo só, não é mais pauta de discussão, porque nós já compreendemos. Se perguntássemos hoje a Moisés como é que isso ia acontecer, Moisés jamais saberia informar, apesar de que ele deixou bem claro nas escrituras que Deus levantaria um profeta semelhante a ele e ouviriam a ele como ouviriam esse profeta como ouviram a ele também. Então, percebo que o próprio Moisés profetizou a vinda do Messias. Mas como é que isso ia acontecer? Talvez ele não saiba explicar. Hoje nós sabemos explicar porque para nós já foi revelado. Jesus se revelou humanamente para nós. Então, não quer dizer que os segredos de Deus não sejam compreensíveis para nós. Nós podemos compreender. E não precisa de alto grau de cultura, de estudo, para compreender bem esses mistérios de Deus. Basta nós nos debruçarmos e buscarmos a orientação de Deus, que Ele vai nos fazer entender esses grandes mistérios. Logo, irmãos, esse mistério é uma verdade que esteve encoberta, mas agora foi desvendada em benefício de todos. Era como se a humanidade tivesse uma venda nos olhos que não pudesse ver o que estava diante dos seus olhos. Mas quando Cristo vem, ele tira a venda dos nossos olhos, nós podemos compreender qual é essa graça, esse mistério que estava escondido com Deus. O desconhecimento do mistério. Em outros séculos, não foi manifestado, as pessoas recebiam até a revelação de Deus, mas não compreendia perfeitamente. Esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente lá para os profetas do Antigo Testamento, os legisladores, mas a nós, Igreja do Senhor, através do Espírito Santo, compreendemos claramente esse propósito de Deus, esse eterno propósito de Deus, esse mistério que estava guardado por Deus, como nós dizemos, era uma carta na manga que Deus tinha para que, se o homem caísse no jardim do Éden, ele tivesse dando uma contraproposta para restaurar novamente a raça humana. Mas depois do judaísmo, fica parecendo que Deus escolheu apenas aquele povo e eles se achavam os exclusivos dessa escolha. Mas só que Deus dizia que ia estender isso para todos os povos, e através de Jesus Cristo, que era esse mistério, é exatamente nós somos alcançados. Então, Jesus é a benção de que os gentios também participariam. A igreja de Cristo, essa nova aliança, é essa bênção que estava reservada para todos os gentios. E o mistério e os profetas da antiga aliança. Existiam barreiras raciais, religiosas, mais uma vez endossamos isso, e o comentarista faz questão de enfatizar essas barreiras raciais, religiosas que existiam no judaísmo, foi rompida através de Cristo.
judeus e gentios, agora que se convertem a Jesus Cristo, um deixa o paganismo de lado, que é o caso dos gentios, o outro deixa o judaísmo de lado e se une num povo só, que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade ao comentário da nossa lição, iremos para o tópico 2. O tópico 2, ele trata do mistério revelado no Novo Testamento, que está detido no contexto do texto bíblico básico lido anteriormente. Esse tópico está dividido em três subtópicos, que o mistério foi revelado aos apóstolos e profetas, o mistério oculto foi revelado e a magnitude desse mistério. O comentarista, ele, antes de abordar a revelação do mistério aos apóstolos e profetas, ele deixa claro que Paulo, há evidências na Bíblia que Paulo não era bem aceito pelos apóstolos. Ou seja, para ser considerado apóstolo de Jesus na igreja primitiva, primeiro deveria ser testemunha ocular dele e segundo deveria ser escolhido pelo próprio Cristo. Então, qualquer um outro apóstolo que surgisse dizendo ser apóstolo de Jesus Cristo, que não tivesse entre os 12, que foi testemunha ocular e que foi escolhido nominalmente por Cristo, seria considerado um embusteiro, um enganador. E Paulo era considerado por alguns apóstolos, talvez alguém não aceito no seu apostolado, como pregador sim, mas como apóstolo não, porque Paulo não conviveu com Cristo. Só que Paulo guarda também essas confirmações do seu ministério. Primeiro, quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele recebeu uma revelação do próprio Cristo e ele foi convidado pelo próprio Cristo. Então, Paulo sempre ele faz uma defesa, uma apologese ao seu ministério, dizendo que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte dos homens, mas escolhido por Deus. Então, ele sempre traz essa ênfase para mostrar que o seu apostolado não foi por homem algum. E aí, o comentarista da lição, ele deixa claro que Paulo ele faz questão de estar evidenciando que seu apostolado não foi por parte dos homens, que a doutrina que ensinava também não aprendeu de homem algum, porque quem queria é, discipular ou ensinar um matador de cristão? Quem é que ia ter confiança de ficar em um recinto ensinando a um fariseu, porque Paulo era fariseu, um doutor da lei, e depois está correndo risco, tanto ele quanto a sua família. Então, o Espírito Santo se encarregou de trazer essas revelações para Paulo. E Paulo ele foi enviado para os gentios porque era o que Deus precisava naquele momento para alcançar os confins da terra. E graças a Deus, através de Paulo, todo mundo da época foi evangelizado, conheceu a Cristo. Paulo saiu pregando em todo o Império Romano. Infelizmente não foi aceito pelos cristãos judeus como apóstolo, mas para o restante do mundo, Paulo sim foi um apóstolo, e importante é que para Deus ele foi um apóstolo no lugar de Judas Iscariote, já que eram 12 apóstolos. Paulo ele é considerado esse 12º, apesar de que foi escolhido Matias no lugar de Judas, mas o sorteio que fizeram para escolher a Matias no lugar de Judas Iscariote não surtiu muito efeito, porque nós não conseguimos observar essa ênfase do ministério de Matias durante todo o Novo Testamento. Matias não aparece, Matias parece que virou sombra dos outros apóstolos. A gente não vê citar Matias em outras passagens bíblicas, nem algo que ele tenha feito de extraordinário. Mas Paulo sim foi constituído por Deus. Mas fica aqui uma lição: ninguém é escolhido para fazer a obra de Deus por sorteio nem por vontade de homem. É Deus que confirma o ministério dos seus servos. E Paulo ele foi constituído como apóstolo e com sua humildade ele alcançou aquele mundo conhecido na época, deixou registros doutrinários em várias cartas, 13 cartas mais precisamente, ele deixou seus registros doutrinários e se sobressaiu a todos os demais
apóstolos que andaram com Jesus Cristo durante 3 anos e meio. É, Paulo, ele assegura que esse mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus aos demais apóstolos e profetas também. Não foi só ele, não. Mas todos receberam essa revelação. Pedro, quando foi para a casa de Cornélio, ele estava indo para a casa de um gentio. E antes disso, ele também teve a revelação de que Deus estava também com um propósito de resgatar gentios, quando ele mostra aquele lençol com vários animais descendo que eram considerados imundo, e Deus disse: não, você não vai poder considerar imundo aquilo que eu santifiquei. Então, foi revelado aos apóstolos, não foi só a um, foram a todos os apóstolos. O próprio Filipe também, ele pregou aos gentios, inclusive pregou ao mordomo da rainha de Candace, na Etiópia. Então, irmãos, é preciso que nós entendamos que houve de fato a revelação para os apóstolos e profetas, e eles começaram a compreender após a vinda de Cristo, a manifestação de Cristo na terra. E qual era esse mistério? O mistério é exatamente a igreja de Cristo, que foi revelado. O maior mistério é a sua igreja. O Pai, ele idealizou tudo, projetou tudo, Jesus Cristo veio, executou e exatamente para tentar restaurar a humanidade. Infelizmente, a humanidade ela se afasta passo a passo de Deus, mas aqueles que se aproximam de Deus têm a sua restauração. Deus restaura a sua criação ao modo como foi criado anteriormente, com santificação, com pureza, e é preciso que nós busquemos essa pureza cotidianamente. E nesse momento, Deus, o que era inconcebível quando falava-se que Deus ia fazer de toda a criação um povo só, ficava aparecendo no Antigo Testamento que Deus ia deixar juntar e fazer um país só em Israel. Muito pelo contrário, Deus não está falando aqui em união política, não. Deus está falando aqui em união espiritual. Cada um em seu país vai se converter ao Evangelho, mas vai formar um só povo, uma só família, uma só igreja, através de Jesus Cristo. E se para que isso acontecesse, seria necessário destruir todas as raças, Deus está mostrando que não precisa destruir as raças, sim, um preconceito racial. Porque o que torna alguém uma raça única? É exatamente, se podemos dizer assim, porque hoje é questionado também se o ser humano é raça ou não, está dividido em raça ou não. As características físicas sanguíneas, mas eu posso dizer para a igreja: nós somos cristãos porque nos parecemos com Cristo. E nós temos o mesmo sangue, a igreja de Cristo tem o mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E para isso, o que importa são essas características espirituais e não as características genéticas, né? Então, foi dessa forma que o Senhor, ele nos uniu em um só povo. E quando nos une em um só povo, ele faz deste povo uma agência divina para divulgação aos outros que desconhecem esse mistério, porque Deus ainda quer alcançar muitos povos neste mundo. E qual é a magnitude deste processo, desse mistério? A magnitude desse mistério é exatamente esse projeto de igreja em Cristo e por Cristo. Todos são um e participantes da mesma promessa. Não existe mais uma promessa para Israel e outra promessa para cada país do mundo. Existe apenas uma promessa para a sua igreja: arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, viver eternamente com Cristo. A promessa agora é única para todos que se unirem à igreja de Cristo. Bom, irmãos, finalmente estamos no último tópico da nossa lição, que tem por título o Mistério Pré-estabelecido por Deus, que por sua vez está dividido em 3 subtópicos: as riquezas insondáveis de Cristo, o eterno propósito em Cristo e o plano divinamente pré-estabelecido. Quando o comentarista ele entra nesses detalhes, que está baseado no texto bíblico que já foi lido também, ele deixa claro o seguinte: Deus não foi surpreendido pelo pecado do homem. Deus não é surpreendido, não foi surpreendido nem pelo pecado do homem, e nada neste mundo surpreende-o. Por quê?
Deus, ele é onisciente. Se ele for surpreendido por alguma atitude, pensamento, emoção, qualquer fato que aconteça na natureza, catástrofe, se ele for surpreendido, logo ele deixa de ser onisciente. Deus, ele prescruta todas as coisas. Ele sonda os corações, ele prova os rins. Tudo está sobre o seu conhecimento. E quando se fala que Paulo fala das riquezas insondáveis, está se falando de um Deus onisciente, que sonda e penetra todas as coisas, mas um homem totalmente limitado, que é incapaz de sondar a presciência de Deus, capaz de sondar as riquezas de Deus, ainda que ele revele, como revelou lá no Antigo Testamento aos profetas. Revelou, os profetas transmitiram a mensagem, mas não compreenderam totalmente esse mistério, porque mesmo que Deus dê a dica, naquele momento era insondável para o homem. E aí, digamos, mas Deus revelou isso através do profeta Amós, que era boiadeiro, ele não tinha intelectualidade para interpretar os oráculos divinos. Mas Deus também trouxe revelação através de grandes sábios, Daniel, e tantos outros. E Daniel, inclusive, questiona de Deus, que ele queria entender alguma daquelas riquezas da revelação. E Deus diz: olha, Daniel, sela, porque isso aí está reservado para o tempo do fim. Então, o homem, por mais que ele seja intelectual, ele jamais pode sondar as riquezas do propósito divino, da presciência divina, se Deus não o revelar. E Paulo, uma vez que ele já tinha nascido após o nascimento de Cristo, que é um grande privilégio, se foi privilégio para Daniel ser um profeta usado por Deus, foi um privilégio ainda maior para nós e os outros que vieram depois de Cristo, porque conseguem ler a promessa da vida de Cristo e conseguem também entender melhor porque Cristo já se manifestou. E Paulo se considera um privilegiado. E ele considera esse privilégio imensurável. Não tem como calcular o privilégio que ele estava tendo de ser anteriormente perseguidor da igreja e agora fazer parte desse povo que pode compartilhar com outros povos essa revelação, ou a revelação desse mistério. É o nosso privilégio enquanto igreja. O que seríamos de nós sem Cristo? Nós temos um privilégio hoje que é imensurável falar dessa revelação. Esse propósito também, Paulo lhe deixa bem claro que foi projetado desde a eternidade. Para fechar aqui que Deus não foi surpreendido, Deus já tinha um propósito anterior ao pecado do homem. Deus sabia que o homem seria contaminado com o pecado no Jardim do Éden. Então Deus já tinha preparado uma caixinha de surpresa para o adversário, porque ele também não consegue sondar os propósitos divinos, e já tinha preparado uma alternativa de salvação para o homem. No eterno propósito em Cristo. Era um segredo encoberto, apesar de que o adversário já sabia, por isso que ele persegue Israel a todo tempo. Quando percebe o zelo de Deus com Israel, ele começa a perseguir Israel. Israel passou por 7 impérios e sofreu em todos eles, porque o adversário sempre emplacou e Deus permitia também que Israel sofresse devido à sua rebeldia, mas Deus sempre guardou e exaltou Israel quando eles voltavam, se arrependiam. Mas havia um segredo encoberto: Jesus haveria de nascer da descendência de Israel. Deus sempre esteve no controle de sua criação. Ele não perde de controle. Se ele perdesse o controle, no primeiro tópico falamos da sua onisciência. Se ele perdesse o controle da sua criação, ele seria impotente. Só que, do contrário, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele pode, inclusive ele faz questão de dizer que ele opera e ninguém impede. E por isso que ele anuncia mesmo antes de fazer. Às vezes a gente fica naquele questionamento: não vou falar não para o diabo não ouvir. Mas quando Deus que opera, ele diz: eu anunciei, eu salvei e fiz questão que todo mundo ouvisse, porque quando eu quero operar, ninguém impede. Plano de salvação. Era o plano que Deus tinha. Ele anunciou desde o Jardim do Éden. O diabo tentou desfazer esse plano a todo custo. Tentou destruir através de muitos imperadores, através de muitos reis. Tentou destruir, dizimar Israel, destruir totalmente Israel para que o plano de salvação não fosse concretizado. Mas só que Deus estava ali, ó,
permitindo, mas dentro do seu controle. O plano de salvação envolveu o mistério da igreja e a revelação desse mistério para todos os povos. E foi um plano divinamente pré-estabelecido e que Deus fez questão de guardar em segredo algumas coisas, porque era mistério, e outras coisas ele foi deixando escapar e nenhum adversário. Irmãos, o que me chama mais atenção nesse mistério é que quando o adversário percebe que ele entendia da Bíblia, ele estava acompanhando passo a passo o cumprimento das Escrituras. Quando ele percebe que nasceu o Rei dos Reis, o Salvador, ele põe na cabeça do rei Herodes para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Só que ele não conta, ou ele não contava com a presciência de Deus, ele não consegue sondar esse mistério. Deus apresenta-se a José de noite, no sonho, prova que ele não penetra a mente do ser humano e revela a José: foge com a mãe e a criança, porque Herodes vai procurar matar. E aí diz a Bíblia que José foge e naquele momento ele estava protegendo o projeto de salvação para a raça humana e o adversário não pôde atrapalhar ou inibir ou acabar com esse projeto de Deus. Então, Deus tem seus planos pré-estabelecidos. Ele sonda todas as coisas, mas não pode ser sondado nem pelo diabo. Então, não surgiu o propósito de Deus, não foi pela vida do pecado, já tinha existido antes. E Deus está no controle da história da humanidade. Nada vai acontecer se Deus não permitir. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imutável. Ele não muda de opinião e ele também não vai morrer para dar lugar ao adversário. Ele é eterno. Então, meus queridos, nessa lição, o que nós podemos perceber é que muitas pessoas que são filósofos, são cientistas de renome, não conseguem compreender essa graça, esse mistério, porque isso aqui não tem relação, não guarda relação com intelectualidade, isso guarda relação com a espiritualidade, a revelação divina, e que Deus abençoe a toda a sua igreja. Enfim, meus amados irmãos, chegamos mais uma vez ao final de uma lição de Escola Bíblica Dominical com a seguinte conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Deus abençoe a cada um dos irmãos e conforte e dê força e dê vigor para esta caminhada. A Bíblia não é um conto de fadas e nem as suas histórias são desconexas. Antes mesmo de Adão pecar, Deus já tinha um plano de redenção para o homem. Desde Abraão, o pai da fé, passando por Isaque e o seu sacrifício não consumado, por Jacó, que lutou com um anjo, e por José, que sonhou os sonhos de Deus, até Moisés, que libertou o povo do cativeiro do Egito e assim se formou a nação de Israel. Deus já tinha um plano. E tantos outros heróis da fé se passaram: Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos. E a salvação foi anunciada por Isaías, e ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a salvação então veio através de Jesus, e ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele também disse que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. O próprio Deus disse: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Paulo disse: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E Jesus ainda disse: amai o próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os mansos, os puros de coração, os que choram.
porque eles serão consolados. Se você quer entender o plano de salvação, se você quer ser um ceifeiro e cumprir o ID do Senhor, se quer aprender a amar o próximo como a si mesmo, se quer ser um bem-aventurado, conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. A escola bíblica dominical é um ótimo caminho para isso. Escola bíblica dominical, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi pra mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por mim. Vou morar nessa terra celeste por mim. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por mim. Vou cantar nessa terra celeste por mim. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Em venturas sem fim vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar